Olá, estudantes da segunda série, nós estamos aqui mais uma vez em nossa unidade curricular. Estamos agora no nosso momento de sistematização. Então, nós vamos rever um pouco de tudo aquilo que nós construímos sobre o conceito científico de cultura. Mas, como vocês sabem, eu nunca venho sozinha. Aqui ao meu lado a querida, a diva da sociologia, Fabi. Divas da sociologia, não é mesmo? É sempre um prazer estar com vocês aqui, continuando as nossas discussões nessa dupla dinâmica maravilhosa. Então, agora nós vamos, Fabi, pensar junto com ele, retomar aí nessa unidade curricular, no mundo tudo está interligado, e vamos pensar a cultura, E a cultura, como a gente sempre fala, é isso que nos rodeia, São os aspectos simbólicos, os aspectos materiais e imateriais. Cultura é um dos conceitos mais difíceis da gente entender, porque a cultura, ela é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos. Mas, professora, se tudo é cultura, eu não consigo nomear. Eu já escutei tantas vezes que cultura é alguém que tem muito acesso à literatura, à filosofia, aos conhecimentos formais universitários, ou que gosta de uma cultura erudita, música clássica, filmes clássicos. Não, essa é a maneira do senso comum entender a cultura. Mas o nosso projeto, o nosso objetivo durante toda essa atividade 1 foi entender, sim, o senso comum compreende a cultura de diferentes maneiras, mas o conceito científico de cultura, trabalhado por filósofos, por historiadores, por sociólogos, por antropólogos, como nós vimos, ele tem uma especificidade de ter uma metodologia. Essa metodologia parte da observação da realidade, do levantamento de dados, da sistematização e classificação desses dados, e o resultado é que nós não podemos falar em cultura, mas sim em culturas, e essas culturas elas são produzidas pela história, Então vai aparecer aí na tela para vocês um detalhe bem importante. Como nós estamos sistematizando a nossa unidade curricular, tudo no mundo está interligado, é importante que vocês lembrem da integração com os outros componentes, Ciência, tecnologia e ética, as transformações do espaço geográfico, as narrativas históricas e suas produções materiais e imateriais, a cultura e a sociedade, que é o nosso componente, e a produção de texto também. Falamos já aqui um pouco sobre cultura, esse slide fica aí para vocês. E um outro ponto muito interessante que nós discutimos nessa unidade, nessa atividade 1, foi os aspectos relacionados à antropologia, Fabi. Esses aspectos são muito importantes, porque se a gente for pensar na sociedade em si, por mais que a sociologia esteja separada, mas junta com a antropologia, a gente tem que entender que tudo que nós temos hoje em sociedade, tudo que está ao nosso redor, é uma produção que parte do ser humano. E para isso a gente também tem que entender como esse ser humano, vamos dizer, pensa, Como esse ser humano ele vai criar essas ideias, como ele vai ter esses níveis de abstração, para que a gente possa entender melhor qual é a lógica, por trás das estruturas sociais que a gente tem. Perfeito, e nós conversamos com eles sobre os diferentes antropólogos. Foi a primeira atividade, Eles pesquisaram certamente junto com a classe, com os professores, e nós passamos aquela série, aquela lista perfeita: Malinowski, Geertz, Radcliffe Brown, Levi-Strauss e tantos antropólogos que estudaram organizações, grupos, que possuem culturas muito diferentes. Então, essas culturas, ela tem uma organização econômica, ela tem uma organização política, ela tem uma organização de parentesco. Então, se nós pensarmos nas regiões do Brasil, a gente já consegue perceber que existem diferentes sotaques, uma gastronomia, música, festas,
Isso falando de norte, nordeste, sul, sudeste, né? E tem espaços como São Paulo que mistura todas essas culturas. Mas também existem os povos nativos dessa terra, várias etnias, né? E essas etnias, elas se organizam culturalmente de modo diferente. Então, a nossa cultura é a forma que nós simbolizamos, significamos o mundo, as relações, os grupos sociais que nós pertencemos, né? Nós pertencemos à nossa família, é um grupo, é uma instituição social, nós pertencemos a uma determinada vizinhança, né? Nós moramos no centro, no Capão Redondo, em Osasco, em várias partes de São Paulo. Tem uma história, tem um conjunto de espaços, de territorialidades que são característicos daquele grupo, né? E ainda tem também as contraculturas, que nós já falamos também, né? E temos a cultura, e dentro da cultura, dentro do universo da cultura, nós temos muitas contraculturas e temos as contraculturas que são jovens. Fabi, eu adoro escutar a Fabi falando sobre as contraculturas. Conta um pouco para eles. Quando a gente pensa em contracultura, né, eu acho que um ponto importante é a gente entender que, assim, quando eu nasci, a sociedade estava estabelecida. Então, quando eu nasci, já tinham regras, já tinham padrões, já tinha toda uma organização em que eu fui inserida. Só que, às vezes, eu chego nessa organização e falo, então, mas eu não gostei muito desse jeito, desse negócio aqui não, gente. Acho que não é minha cara, acho que vocês estão aí viajando na maionese. Então, a contracultura surge desse sentimento de, talvez, em parte, não pertencimento, né? De não conseguir se enxergar naquela sociedade, ou de ver, muitas vezes, né, aquilo que está estabelecido não fazer sentido com o que está realmente acontecendo ou está sendo vivenciado. E aí, esses grupos de pessoas que estão, né, insatisfeitos, ou não precisa ser necessariamente uma insatisfação, eu acho que é muito mais essa sensação de pertencimento. De inovação, né? De criação. De olhar para uma sociedade que não que não me representa, né? Que não representa aquilo que eu sou ou que as outras pessoas, né, que também estão inseridas são. E muitas vezes é desse ponto que nascem esses movimentos de contracultura para justamente questionar essa cultura já estabelecida, né? E esses movimentos de contracultura, eles existiram ao longo de toda a história. E muitas vezes as mudanças sociais que a gente vê, né, as mudanças de estrutura que a gente viu durante toda a nossa história na sociedade, foram feitas por esses movimentos. E hoje, se a gente for pensar, em parte até um pouco sobre essa questão de movimento LGBT, o movimento negro, querendo ou não, eles também são movimentos de contracultura, que querem quebrar essas estruturas da sociedade que não fazem mais sentido, na verdade, né? Que não correspondem mais ao que é a vida. E de maneira, né, assim, clássica, dos anos 60, 70, tem na contracultura os hippies que faziam crítica ao capitalismo e diferentes formas de amar. A guerra. Né, a guerra. Tem os roqueiros, né? Uma baita contracultura aí. Uma baita contracultura e suas diferentes expressões artísticas, musicais, em que você consegue identificar esses grupos a partir da forma que eles se vestem, que eles falam, as características, a identidade dos grupos de contracultura é muito expressivo. Por exemplo, o punk, né? Também é uma super crítica aos espaços artísticos e culturais, uma crítica também ao capitalismo, em uma série de padrões, né, musicais. Então, e hoje em dia nós também temos skatistas, né? Nós temos a galera do hip hop. Eu gosto de endossar bastante o funk. Também uma contracultura. O funk é uma contracultura. Você vai em uma determinada festa, você identifica, né? Muitas vezes você identifica claramente que estilo aquela festa vai ter, né? Então, às vezes, ela é feita para um público específico. Porque nós temos essa diversidade, e essa diversidade, ela também é envolvida dentro da cultura de massa e acaba virando mercadoria também. Mas esse é um papo para outros momentos. O fundamental no momento em que vocês conseguem identificar dentro da cultura a contracultura, as diferentes contraculturas, os movimentos sociais, vocês estão aplicando, né, um determinado olhar sociológico, né, uma determinada metodologia antropológica. Vamos ver aí o que a gente recorda da antropologia. Então,
A antropologia estuda os seres humanos, os diferentes grupos humanos por inteiro. Sua língua, seus costumes, sua religião, sua economia, seus hábitos culturais, seus sistemas de parentesmo, sua cosmologia. E ela o faz em todas as sociedades, época e leituras. É marcada por premissas como relativismo cultural e o estranhamento, o etnocentrismo. Ela o faz por meio de uma técnica particular, o trabalho de campo. Esse é também um elemento muito interessante, né, Fabi, da sociologia e da antropologia. Porque, como nós falamos, toda ciência tem uma metodologia. E a metodologia própria do antropólogo não é ficar imaginando, como será aquela sociedade, a identidade daquele grupo cultural que vive em um determinado lugar. O antropólogo, ele diz, eu não posso ficar aqui no gabinete. Eu preciso sair desse escritório, desse espaço familiar, né, que eu pertenço, e eu preciso ir ao encontro do outro. Né? E tem um outro termo muito importante. Esse encontro com o outro é a alteridade. Né? E essa alteridade, ela é um conceito desenvolvido pela antropologia, né, que parte do século XVI, né, com as grandes navegações. Nós vimos isso também na introdução, né, dessa atividade. As grandes navegações, os comerciantes, esse processo, né, de não descoberta, né, mas da rota portuguesa parando no Brasil e construindo, né, toda essa relação, muitas vezes de violência, mas também de trocas culturais, e que, né, geram uma série de referências para o povo brasileiro hoje, apesar da independência. Essa independência ela não é tão possível de direitos e enfim, né, de espaços, né, de desenvolvimento como nós gostaríamos, mas o olhar do antropólogo é, por exemplo, fazer um trabalho de campo para identificar em um determinado espaço, em uma determinada região, em um determinado tempo, as influências, por exemplo, das diferentes etnias que estiveram presentes, imigrantes, que não só os portugueses, mas também os japoneses, os italianos. Por exemplo, o bairro da Liberdade, né? Aquela frente daquele metrô aqui no estado de São Paulo. Se você vai no bairro da Liberdade, historicamente ele foi se modificando, né? E hoje ele tem características muito particulares. Se você vai fazer um trabalho de campo, o que o nosso estudante observaria lá na Liberdade, Fabi? Então, a Liberdade aqui, ela teve uma mudança histórica muito grande, né? Tanto que, se a gente for pensar, existem muitos, por exemplo, passeios turísticos lá que falam sobre, por exemplo, rotas usadas ali por escravos, né? Quilombolas, processos de resistência negra. O próprio nome Liberdade é por causa disso, né? Então, a Liberdade, ela tem essa relação com o nosso passado escravocrata. Só que, quando a gente teve ali uma massa muito grande de japoneses que vieram para cá, nós somos, na verdade, ainda acho que somos, né? A maior colônia japonesa fora do Japão. Esse bairro, ele se transformou. Então, quando você sabe que você chegou na Liberdade, quando você começa a ver que, ao invés de postes convencionais, você vê as lanternas japonesas aparecendo, né? Quando você começa a ver que os letreiros das lojas, eles estão escritos em japonês ou em chinês também, né? Que vem em português, enfim, mas embaixo você vê ali em ideogramas, em kanji. Então, é muito visual. E também você também começa a ver que muitas das pessoas ali têm, né, essa descendência asiática, que quando você entra num mercado, esse mercado vai ser muito mais fácil você achar o arroz japonês do que o arroz convencional, né? Então, você vê essas mudanças. E é muitas vezes por isso que é importante o trabalho de campo. Porque eu tô te falando aqui uma visão da Liberdade, sendo que eu não moro lá. Eu estou te falando uma visão de quem... De quem é de fora. De quem vai lá todo mês. De quem vai lá todo mês. Mas quando a gente fala da importância do trabalho de campo para o antropólogo, é que eu tenho certeza que se você não vivenciou isso, você já deve ter conhecido pessoas que vivenciaram, que é tipo assim, vou para Santos. Ou, sei lá, vou pra Paris. Vai que a pessoa tá indo pra Paris, né? Não sei. Vou pra Paris. E aí a pessoa vai.
E aí depois ela começa a falar, gente, é completamente diferente do que eu imaginava. As coisas são outras, né? E essa é a importância do trabalho de campo, porque quando você tem uma percepção sua, eu fui criada numa cultura, eu tenho uma visão, vamos dizer, a minha cultura também me coloca um óculos que vai me fazer, na hora de observar alguma coisa, traçar um certo caminho, porque é o caminho da minha cultura, vamos colocar assim. Quando a gente vai pro trabalho de campo e a gente começa a ver como as coisas acontecem naquela realidade, você começa a ouvir as pessoas explicando a lógica da cultura deles, você vai ter uma visão da pessoa que vivencia aquilo, e não a sua interpretação da cultura. Porque o que a gente quer não é uma interpretação da cultura, a gente quer é entender ela e não interpretar. Né? Exatamente, esse é um ponto fundamental, né? Porque nós já estamos entendendo que nós temos, dentro das ciências sociais, uma metodologia, e uma dessas metodologias é o trabalho de campo. Porque você pode conhecer sobre a liberdade, você pode conhecer sobre Paris, sobre o México, lendo livros. Mas você vai estar fazendo um acesso a uma fonte de informação secundária. Alguém teve próximo a essa cultura, escreveu sobre ela, e você tem dados, você tem algumas informações que você pode comparar. Né? Vocês acabaram de escutar uma descrição da liberdade, né, a partir da minha visão, da visão da Fabi. Se vocês podem imaginar como é essa experiência, mas o trabalho de campo você vai a campo. Você vai até esse espaço, você vai ver com seus próprios olhos, você vai escutar, né, com seus próprios ouvidos, e você vai gerar entendimento sobre aquela cultura que é própria do que você está observando. Mas se nós utilizarmos um mesmo recorte para analisar uma mesma situação em uma mesma época, é bem possível que nós vamos chegar a entendimentos semelhantes. Essa é a questão da ciência e do conceito científico de cultura. E é a antropologia, né, que sistematizou esses processos, né, e tem várias interpretações, maneiras, né, de chegar até a cultura. O conceito de cultura já mudou ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Né? O conceito de cultura para Taylor, né, que foi um dos primeiros a falar sobre cultura, ele estava relacionado a um tipo de evolucionismo, né, em que culturas primitivas se desenvolvia até a civilização. Esse conceito de civilização gerou uma série de problemas na história, né, inferiorizando e produzindo o que nós entendemos também por etnocentrismo. Uma cultura que se sente superior à outra. Questionando essa interpretação, nós temos, por exemplo, Franz Boas. Franz Boas é um antropólogo extremamente importante, culturalista, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, nós podemos perceber as diferenças culturais a partir da história de cada povo. O Brasil fala português porque foi colonizado por portugueses, mas o português de Portugal é diferente do português do Brasil. E por quê? Porque a história, as referências étnicas, indígenas, africanas e de todos os imigrantes produzem, né, um tipo de construção única, é singular. E é por isso que nós somos diferentes e é por isso que é fundamental respeitar a diferença de outras culturas, para que a nossa cultura, que é diferente para outras pessoas, para estrangeiros, também possa ser respeitada. Mas vai aparecer aí na tela para vocês, nesse momento de revisão, né, algumas perguntas que é para vocês terem em mente no desenvolvimento dessa aula. O que vocês aprenderam sobre cultura? Quais foram as principais alterações na sua compreensão sobre o conceito científico de cultura? E agora a gente vai passar um videozinho do professor Anderson, um trechinho, que retoma alguns aspectos importantes e fala de outras maneiras, aquilo que é fundamental, que é vocês entenderem, não terem dúvida sobre o conceito de cultura. Então vamos agora aos nossos objetivos. Primeiro, compreender um dos conceitos de cultura. Segundo, trabalhar a ideia de diversidade cultural, indústria cultural e cultura erudita. E, terceiro, falar sobre imperialismo cultural.
A história da humanidade foi construída através da cultura, ou melhor, das culturas. Conceito esse às vezes difícil de se definir, principalmente porque sua definição muda ao longo do tempo e o próprio significado do tempo foi também se alterando ao longo da história. A história, definida pelo historiador Mark Bloch como a ciência do homem no tempo, pode ser vista de formas diferentes em épocas diferentes. Nós mudamos tanto o mundo ao nosso redor, como mudamos o significado das coisas que compõem o nosso mundo. Cultura. O iluminismo elegeu a cultura como um agente de mudança, uma forma de orientar a sociedade para um patamar mais elevado. Quando se diz que determinada pessoa não tem cultura, está se usando o conceito com viés iluminista. O termo vem do latim ligado à agricultura, por isso os iluministas usaram para significar o cultivo de novas ideias que eram semeadas para produzir bons frutos. Atualmente, uma das visões aceitas é a de que a cultura quer dizer um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa ideia tem 2 pontos importantes. Primeiro, ela coloca todas as criações humanas como parte da cultura. Em segundo, coloca que não nascemos com cultura. Ela vai sendo aprendida ao longo de nossa vida. Então ela é feita pelo homem, mas é externa ao homem, porque não foi feita pelos homens e mulheres individualmente, mas por grupos de pessoas. Existia antes de você nascer e vai continuar existindo depois que você se for. Nisso entra a ideia de diversidade cultural. Embora todas as pessoas produzam cultura, pessoas de diferentes lugares e em diferentes épocas vão produzir culturas, obviamente, diferentes. Se imagine andando em uma rua. É possível perceber quais casas foram construídas recentemente e quais casas têm mais de 50 anos de idade. A forma de construir casas foi se modificando. Aposto que você se veste de uma forma diferente do jeito que seus pais se vestiam quando eles tinham a sua idade, ou que você ouve músicas diferentes das músicas que eles escutavam. Outro exemplo interessante é quando você compara filmes produzidos na década de 1990 com os trailers dos filmes atuais. Não foi só a tecnologia que se mudou, mas também a forma de se contar essas histórias. Atualmente a gente está vivendo um fenômeno de padronização cultural. Para exemplificar isso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava viajando pela Mongólia, pela internet, é claro, e eu estava na capital Ulaanbaatar. E nisso eu percebi que era muito difícil, às vezes, diferenciar Ulaanbaatar de qualquer outra cidade brasileira. Até mesmo as casas eram parecidas. Você pode fazer um teste aí na sua casa, escolhe alguma cidade de algum ponto do mundo e você vai perceber que muitas vezes é difícil diferenciar essas cidades de qualquer região aqui do Brasil. Nossa, o professor Anderson é demais e é uma honra imensa ter ele dentro da equipe do Centro de Mídias e colaborando, né, com tantas imagens, porque o Anderson, ele é um artista, ele canta, ele toca e ele desenha, inclusive vários desses desenhos que vocês viram que conseguem ilustrar o que nós estamos falando aqui, foi ele que fez e a filhinha dele também, né, Fabi? Sim, que é outra linda. E até adicionando aí pro vídeo do Anderson, que ele falou de vocês usarem o Google Maps, mas eu e o Anderson, a gente já conversou algumas vezes que um ótimo exercício para essa, proposta maravilhosa que ele deu de você fazer essas comparações. Tem um jogo online, mas você pode usar no navegador, não precisa baixar não, que é o GeoGuessr. E o GeoGuessr, ele pega imagens de lugares de vários países, cidades, e você tem que adivinhar onde é. E justamente, quando a gente pensa na padronização, fica cada vez mais difícil a gente identificar onde são esses lugares. Mas é muito interessante também, porque nosso Brasil é extremamente diverso e tem algumas imagens que são muito características de determinados estados, cidades, né? Aqui em São Paulo tem o MASP, tem o Banespa, tem o Viaduto do Chá, em Salvador tem o Elevador Lacerda, né? Em Minas Gerais, né, tem várias praças, o Pão de Queijo. No Rio Grande do Sul tem o Rio Guaíba, o Chimarrão. Você consegue perceber elementos culturais simbólicos que são muito característicos de um determinado espaço. O que o professor Anderson falou, a globalização, né, acaba produzindo um trânsito desses elementos
né, que ele vai discutir, vai continuar discutindo. Esse vídeo está no YouTube, vocês podem terminar de ver, com a indústria cultural, com a cultura de massa, que se apropria disso e leva para o mundo inteiro. Mas nós temos a história, tudo que vocês olham, né, seja o que está aí ao redor, tudo que vocês veem no museu, por exemplo, toda a arquitetura da sua cidade, veja como ela muda em diferentes espaços, a arquitetura do centro, a arquitetura das periferias. Se nós vamos, né, para a zona rural ou se nós estamos no litoral, nós podemos perceber que tem lugares que são mais jovens, né, tem uma arquitetura mais moderna, e tem lugares que são mais antigos, né, que viveram aí, que permanecem, e alguns lugares no Brasil tem aí elementos materiais do período da colonização, né, dos vários ciclos do açúcar, do café, né, enfim, são tantas, quando a gente descobre a cultura, as culturas, e que a cultura ela é adquirida, ela é aprendida, nós ampliamos os nossos horizontes e nós entendemos o erro do preconceito, o erro da discriminação, o erro de você homogeneizar determinados tipos de cultura, dizendo que a sua cultura é melhor e esse comportamento é etnocêntrico. Já pensou um estrangeiro chegar aqui e falar, os brasileiros são primitivos, né? Eles têm estigmas do tipo, eles ainda andam de cipó, só é samba, carnaval e futebol. Né? Teve um Simpson que teve essa representação. Veja, nós somos vistos dessa maneira por outra cultura que se sente superior à nossa. Mas, muitas vezes, nós fazemos o mesmo com grupos culturais do nosso próprio país. Mas isso não se refere apenas, né, aos aspectos da história, da economia, né, do desenvolvimento econômico, ou das construções arquitetônicas, ou do desenvolvimento tecnológico da cidade. Não. A mesma coisa acontece em relação aos diferentes grupos. Os negros, a população LGBTQIA+, né, as mulheres, os estrangeiros. Né, essa relação, né, de superioridade e de intolerância com a diferença produz violência, né, e resulta também em desigualdade de direitos. E eu acho que se às vezes pode ficar meio confuso, não é nem confuso, né, mas talvez a gente não consiga entender isso num aspecto maior, às vezes é importante a gente ver se isso acontecesse num ambiente menor. A gente gosta quando as pessoas falam que a gente tem menos capacidade por ser mulher ou por se vestir de uma maneira diferente ou falar de uma maneira diferente. Não, a gente acha que somos pessoas diferentes, isso deve ser respeitado. Quando a gente fala sobre cultura, é essa mesma ideia. Só que você não está falando de uma pessoa, você está falando de um grupo delas, né? E a gente entender que as culturas, elas são diferentes e não tem como elas não serem diferentes. Se você está na sua escola fazendo um trabalho em grupo na sua sala, vocês podem ter a mesma tarefa. Cada um de vocês vai apresentar um trabalho completamente diferente do outro ou com elementos diferentes. Isso faz com que o trabalho esteja mais certo do que outro ou mais errado? Não, só significa que a gente começa a entender que as pessoas, elas pensam de uma maneira diferente, porque cada uma delas vivenciou coisas diferentes. E por isso, elas vão justamente criar soluções e vão criar elementos que fazem sentido para elas. E não cabe a nós dizer se está certo ou errado, porque se funciona para ela, é isso que importa, né? E a cultura tem esse mesmo processo. Exatamente. Então, nós partimos de uma determinada cultura que foi construída a partir de uma determinada história. Nós somos socializados, né? E os indivíduos usam essas lentes, mas existem muitas lentes no mundo, né? E a atividade que vai aparecer para vocês, o que os seus novos conhecimentos sobre o conceito de cultura podem ajudar no seu projeto de vida? Divida essas ideias com seus colegas na sala de aula. Nós agradecemos aos nossos estudantes, né, Fabi, por terem acompanhado a gente até agora. E a continuidade dessa aula, nós voltamos e vamos construindo mais esse entendimento e essa sistematização sobre a cultura. Tchau, tchau, gente.